inscritos. Vamos dar início a mais uma aula de física, onde hoje nós nos deteremos a correção do exercício da aula, né? Então, vamos dar início, né? São 8 questões que a gente viu na aula anterior, tá bom? Então, vamos ao que nos interessa. Então, a primeira questão dizia o seguinte: em relação à eletrização de um corpo, analise as afirmativas a seguir. Então, a gente viu que um corpo ele pode ser eletrizado positivamente ou negativamente, né? Dependendo do processo utilizado, né? Então, digamos o seguinte: a primeira afirmativa diz o seguinte: se um corpo neutro perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Então, vamos imaginar a seguinte situação: é um corpo neutro. Quando eu tenho um corpo neutro, isso significa que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, isso significa que eu tenho a mesma quantidade de cargas positivas e negativas nesse corpo. Então, se ele perde elétrons, ele vai estar perdendo cargas negativas. Então, eu vou ficar com excesso de cargas positivas. Então, com isso, esse corpo vai ficar eletrizado positivamente. Então, nós temos a primeira afirmativa. A primeira afirmativa. Eu vou ter a primeira afirmativa, né? Verdadeira. A segunda diz o seguinte: atritando-se um bastão de vidro com uma flanela, antes inicialmente neutro, eles se eletrizam com cargas iguais. Então, nós vimos que um dos processos para se eletrizar um corpo é o processo de eletrização por atrito. Ou seja, se eu tenho dois corpos diferentes, neutros, e começo a atritar um no outro, ou seja, esfregar um no outro, né, popularmente falando, um vai retirar elétron do outro, e isso vai acontecer o quê? A eletrização. Um corpo vai ficar eletrizado positivamente e o outro negativamente. Então, eles se eletrizam com cargas diferentes e não cargas iguais. Então, a segunda afirmativa está incorreta. A terceira afirmativa diz o seguinte: o fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas do induzido pela presença do indutor eletrizado. Ou seja, a gente viu que a eletrização ela também pode ocorrer por indução, onde eu tenho dois corpos, um eletrizado, no caso chamado de indutor, e o induzido, que é aquele que vai estar neutro, que vai ser eletrizado. Então, quando eu aproximo o corpo eletrizado, ou seja, o indutor do induzido, ele vai separar as cargas do corpo que está neutro, no caso, o induzido, fazendo com que fique com cargas de sinais diferentes. Então, a terceira afirmativa também está correta. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente e um outro neutro, sem tocá-lo, este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo corpo eletrizado. Então, quando eu estou aproximando, né, ele vai estar apenas separando as cargas, então ele vai permanecer com carga total nula, mas ele vai ser atraído por esse corpo eletrizado, né? Então, também tem uma afirmativa verdadeira. E a quinta afirmativa diz o seguinte: um corpo carregado pode repelir um corpo neutro. Nós vimos que eu posso ter cargas de sinais iguais, elas se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem, né? No caso de um corpo neutro e um corpo eletrizado, ele não vai repelir, né? E nem atrair. Então, a quinta afirmativa, falsa, né? Diante disso, nós temos que as corretas são apenas o quê? A1, A3 e A4. Então, eu tenho a alternativa correta, letra B. Ok? Na segunda questão, nós temos a respeito dos processos de eletrização, marque a alternativa incorreta. Então, ele quer a alternativa incorreta, né?
Então, nós vamos ter, após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas mesmo sinal. Então, nós vimos que na eletrização por contato, os corpos se eletrizam com cargas sinais, com cargas de mesmo sinais. Então, primeiro está é verdadeira, correto. Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já está eletrizado, é denominado indutor. Então, a gente viu que na eletrização por indução, nós temos dois corpos. O indutor, que é aquele que está eletrizado, e o induzido, que é o que vai ser eletrizado. Então, nós temos também a alternativa correta. Ao atritar duas canetas compostas de polietileno, ambas ficam eletrizadas negativamente. Então, na eletrização por atrito, a gente vai ter corpos de cargas de sinais diferentes e não ficar com o mesmo, a mesma carga. E até porque eu só posso eletrizar dois corpos por atrito se eles forem corpos diferentes. Então, como ele está dizendo que é o mesmo material, então não tem como eletrizar. Por atrito, não. Então, letra C, incorreta. A série triboelétrica é aplicada na eletrização por atrito. A gente viu que na eletrização por atrito, quando eu tenho eletrização entre os corpos, ele obedece que é chamada triboelétrica. Então, também está correto. Após a eletrização por indução, o corpo induzido apresenta carga elétrica de sinal oposto à carga do indutor. Então, nós vimos que na eletrização por atrito, as cargas ficam com sinais opostos. Na eletrização por contato, as cargas ficam com sinais iguais. E na eletrização por indução, a gente tem carga de sinais opostos. Então, também verdadeiro. Então, a alternativa incorreta seria a letra C. Ok? A próxima questão. De acordo com a física clássica, as principais partículas elementares constituintes do átomo são. Então, gente, nós temos várias partículas que constituem os átomos, hoje em dia. Mas as elementares são três. Então, os átomos eles são compostos por prótons, elétrons e nêutrons. Onde eu tenho no núcleo os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera os elétrons. Então, a gente tem a alternativa correta, prótons, nêutrons e elétrons. Então, a gente tem a alternativa correta, a letra B. Na questão 4, marca a alternativa que melhor representa os processos pelo quais um corpo qualquer pode ser eletrizado. Então, nós vimos que para eletrizar um corpo, a gente pode eletrizar de três maneiras. Eletrização por atrito, contato e indução. Então, a alternativa correta, letra C, de casa. Então, nós temos essas três maneiras de se eletrizar um corpo, as mais comuns. Ok? Na quinta questão, considere os seguintes materiais: madeira, vidro, algodão, corpo humano, ouro, nylon, papel comum, alumínio. Quais os materiais citados acima são bons condutores de eletricidade? Então, nós vimos que condutores são aqueles materiais que conduzem eletricidade, ou seja, os elétrons eles não estão fortemente ligados ao seu núcleo. Então, quando eles sofrem uma força sobre eles, eles se desprendem do seu núcleo e entram em movimento, ou seja, passa a conduzir a corrente elétrica, ok? E os isolantes, também chamados de dielétricos, são aqueles que têm aqueles materiais que possuem os elétrons fortemente ligados ao seu núcleo, ou seja, eles não conduzem eletricidade com facilidade. Por que dielétrico? Porque eles podem passar a ser condutores, certo? Como assim, Ronaldo? Por exemplo, na nossa casa tem geralmente um alicate, O alicate, eu posso cortar um fio, estando ligado à rede elétrica, e não acontecer nada. Por quê? O cabo do alicate geralmente ele borracha. Então, eu estou
com isolamento ali. Mas se eu pegar aquele mesmo alicate, que suporta até uma tensão geralmente de 1.100 volts, e for cortar um fio de alta tensão, ele não vai suportar, porque lá a tensão é muito maior do que a proteção do meu alicate. Então vai fazer, mesmo sendo borracha, ele vai deixar de ser isolante, passar a ser condutor. Então, por isso, chamado de dielétrico também. Certo? Então, quais os materiais acima citados são bons condutores? Madeira. Eu teria que a madeira é isolante. O vidro também é isolante. O algodão também é isolante. Corpo humano conduz sim eletricidade, então, condutor. Ouro também condutor. O nylon, isolante. Papel comum também isolante. E o alumínio também condutor. Então, esses materiais que seriam condutores seriam o 4, corpo humano, o 5, ouro, e o alumínio. Então, minha alternativa correta, letra B de bola. Ok? A sexta questão, a respeito de um isolante. Então, o isolante é elétrico, não pode ser carregado eletricamente. A gente acabou de falar aqui, no caso da questão anterior da borracha do alicate, pode sim, né? Dependendo da tensão que ele suporte. Não contém elétrons, contém sim elétrons, só que estão fortemente ligados ao seu núcleo. Tem que estar no estado sólido, né? Então o isolante necessariamente tem que estar no estado sólido, não necessariamente, né? Tem necessariamente resistência elétrica pequena, também não, né? A gente viu que pode ser resistência elétrica alta. E a única coisa que ele não pode ser é metálico. Se ele for metálico, em hipótese alguma, ele vai ser isolante. Então, ele não pode ser, em hipótese alguma, metal. Se for um metal, ele não será isolante. Ok? A 7. Três corpos X, Y e Z estão eletrizados. Se X atrai Y e este repele Z, então ele diz que X atrai Y e este repele Z, né? Então, X e Y têm cargas positivas. Se ele está dizendo que X atrai Y, então isso aqui não é verdade, falso. Y e Z têm cargas negativas. Y e Z têm cargas negativas. Se Y e Z têm cargas negativas, e ele diz que o Y está sendo atraído por X e o X repele Z, então ele também não pode, o Z não pode ter, ou Z ou Y tem cargas diferentes. Então, também falso. X e Z têm cargas de mesmo sinal. Então, se está X repele o Z, então isso significa que o X e o Z possuem cargas de mesmo sinal. Então, isso é verdade. X e Z têm carga de sinais diferentes. Não, porque ele está dizendo que o X repele o Z, então, falso. Y e Z têm cargas positivas. Também não posso afirmar isso, porque se Y e Z forem mesma carga, o X iria atrair ambos. Então, falso também. Então, temos a alternativa correta, a letra C de casa. Ok? 8.
Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados, respectivamente, com cargas de. Então, nós vimos que na eletrização por atrito, as cargas ficam de sinais contrários. Na eletrização por contato, a gente viu que as cargas ficam, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais iguais. E na eletrização por indução, também com cargas de sinais contrários. Então, a alternativa correta. Então, a alternativa correta. Letra E. Contrários, iguais e contrários. Ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Né? Vou pedir para vocês, para quem ainda não é inscrito lá no canal, né? Curtir, comentar, né? E principalmente se inscrever e assinar e marcar lá no sininho, né? Para que quando sejam postados materiais vocês ficarem por dentro. Ok? Então, forte abraço. Né? A gente se encontra por aí nas próximas aulas. Então, com Deus e até a próxima.